Meus amigos, tudo bem? Semana passada eu postei um vídeo aqui no Facebook e notei que os acessos foram maiores do que quando a gente escreve. Então, pelo jeito, o vídeo tem um efeito melhor. Sorte nossa, com essa tecnologia toda, na frente de um simples celular, eu consigo colocar um vídeo para um monte de gente olhar. Melhor que há tempos atrás, eu me lembro que eu festejei um dia que eu comprei um celular que mandava mensagem de texto. Que inovação! Que barbaridade! Bom, ah, o assunto eu deixei passar semana passada, quando o assunto estava em evidência e as pessoas, no calor da discussão, deixando um pouco de lado a razão e as entrelinhas. É o que aconteceu a semana passada na Câmara dos Deputados com relação à redução da maioridade penal. O que é importante se dizer numa situação dessas é que as pessoas têm o costume de verem as coisas como elas querem ver, não como elas realmente são. E como elas realmente são, muitas vezes está nos detalhes, nas entrelinhas. E assistindo aquela votação, eu prestei atenção em alguns detalhes. Principalmente quando se viu que aconteceram duas votações, uma num dia e outra no outro, e que de um dia para o outro, como se fosse do nada, em torno de 30 deputados mudaram o voto. Isso é só verificar no site da Câmara que aparece lá a votação. E isso me chamou a atenção. 30 deputados mudaram o voto por quê? Eu achei estranho que no segundo dia, a segunda votação, os crimes relacionados para que os menores de 18 anos e maiores de 16 fossem imputáveis mudaram, ou melhor, diminuíram. O principal deles, o tráfico de drogas, no segundo dia não fez parte do rol dos crimes. Aqui os maiores de 16 anos estariam sujeitos à prisão, cumprimento de pena. Eu acho que o tráfico de drogas a gente tem que analisar de uma maneira mais fria, mais profunda, procurando, quem sabe, na história recente, algumas verdades que a gente, normalmente, por ser imediatista, por pensar nos dias de hoje, não vai atrás para saber o tamanho da mão do tráfico de drogas, o tamanho dessa organização. Para que se tenha uma ideia da realidade disso, seria bom nós voltarmos alguns anos no tempo e irmos até o início disso, que se sabe muito bem, vem de um país vizinho nosso, vizinho da nossa Amazônia, a Colômbia. A Colômbia conviveu e convive até hoje
com a produção de cocaína, ou melhor, com a produção, com a plantação de coca, de uma maneira em que os governos sempre aceitaram isso ou conviveram com isso, porque, por outro lado, são milhares e milhares de famílias colombianas que vivem à custa da plantação de coca. Então, sempre houve uma convivência um tanto pacífica, porque governos eram governos, o poder político deles continuava o mesmo, o povo se mantinha empregado plantando coca, né? E principalmente naquela época, lá nos anos 70, anos 80, por aí, principalmente os Estados Unidos, que se danassem com a quantidade de cocaína que entrava em solo americano. Antes disso, antes de acontecer o pior, o fim dos cartéis, a gente sabe muito bem que várias incursões não autorizadas, entre aspas, dos americanos em território colombiano aconteceram, tentando desmantelar as quadrilhas e os cartéis que faziam a droga toda chegar nos Estados Unidos. O governo colombiano sabia disso, claro que sabia. Mas fechava os olhos, deixava as coisas acontecer. Não queriam arrumar problema nem com os traficantes e nem com os americanos. Afinal de contas, como eu disse, o poder político deles estava garantido. Mas um fato aconteceu. Nós sabemos que existiam dois cartéis fortes, o cartel de Medellín e o cartel de Cali. O cartel de Cali era dois irmãos, Orihuela, parece o nome deles, cuja única finalidade deles era ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro com droga, era isso que eles queriam, eles não tinham outra pretensão a não ser essa. Era o do cartel de Cali. O cartel de Medellín era diferente. Era comandado pelo Pablo Escobar. E o Pablo Escobar tinha pretensões políticas para aquele dinheiro todo que ele ganhava com as drogas. Tanto que ele se candidatou a deputado, conseguiu um mandato como suplente e entrou de vez na política. A partir daí, o poder, o dinheiro do tráfico de drogas passava a influenciar diretamente o poder político na Colômbia. Isso era óbvio que aqueles que detinham o poder político estavam correndo risco de perder aquele poder para um traficante e nunca mais conseguirem voltar. Nesse momento foi declarada guerra ao Pablo Escobar e ao cartel de Medellín. E os americanos foram autorizados, então, a agir oficialmente dentro do território colombiano para botarem a mão no Pablo Escobar. Os colombianos não davam muita bola para que fosse mexido, nem queriam que fosse mexido com os irmãos Orihuela, lá do outro cartel. Mas, por exigência dos americanos, tiveram que engolir. Os irmãos Orihuela foram presos e extraditados para os Estados Unidos, cumprem pena até hoje. Tá? O herdeiro deles, o filho, que ficou com o cartel, isso e aquilo, nem existe mais, nada disso. É um sujeito que trabalha lá na Flórida, tem uma empresa que não sei o que lá e tal. Dinheiro ele não tem mais. E o Pablo Escobar foi morto. Mataram o Pablo Escobar
e junto com ele a, a intenção do poder colombiano, do poder político na Colômbia, sair das mãos de onde estava e cair nas mãos dos traficantes. Bom, isso pode parecer que, acabados os cartéis, exterminados, a droga desapareceu. Claro que não. Claro que não. A partir desse momento em que desaparecem os cartéis, como por milagre, surgem as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Só por curiosidade, a coca é plantada no pé da Cordilheira dos Andes. Por curiosidade também, a região dominada pelas Farc. E de forças revolucionárias não tem nada. Eles são mesmo quem protege, quem organiza a produção de coca. E idiota seria eu se acreditasse que uma força revolucionária, como eles se dizem ser, se abastecesse de armas, se abastecesse de, se alimentasse, se vestisse, se locomovesse, outras coisas a mais, sem dinheiro. Ora, é o dinheiro das drogas que alimenta as Farc. Qualquer um sabe. Mas desmantelados os cartéis, as Farc assumindo, para que deixassem o governo colombiano em paz e impedisse que os americanos intervissem novamente e acabassem com as próprias Farc, tinha que se arrumar alguma maneira de fazer com que a droga chegasse ao mundo. Afinal, idiota para consumir tem aos montes. Por isso que eles vendem tanto. Hoje, a produção de coca por hectare aumentou quase 10 vezes em relação aos dados de 20 anos atrás. Daqui uns dias estão fazendo coca transgênica. Como eu disse, cresce porque tem um idiota para consumir. Idiota aquele que consome e vai ter alguns minutos de glória sobre o efeito da droga, né? Passado o efeito, ele volta a ser um bosta como sempre foi. Né? Se ele pegasse tudo aquilo que ele já gastou, tudo aquilo que ele ainda vai gastar com droga e fosse pagar uma faculdade, por exemplo, ele tinha realmente na vida a grande chance de deixar de ser um bosta definitivamente. Mas é assunto para outra hora. Na verdade, hoje, as Farc utilizam o Brasil como grande centro exportador de drogas, principalmente a cocaína. Tanto é que o Brasil não produz e, no entanto, é o maior consumidor e o maior exportador. Isso prova. Agora, vocês vejam o seguinte, ó. No Congresso Nacional, nós tivemos então uma votação num dia e no outro dia essa votação mudou. 30 deputados mudaram o voto porque o tráfico de drogas saiu do rol dos crimes a serem imputados aos menores de 18 anos. O que significa isso? Qual é o detalhe que eu pesquei nessa história? Que no dia anterior, eles votaram contra, porque eles estavam votando com quem os financia, não com seus eleitores.
No dia seguinte, votaram, já que o crime saiu da pauta, votaram com seus eleitores. Isso não quer dizer diretamente que um deputado, seja lá financiado, vai lá na boca de fumo buscar dinheiro para comprar voto, para fazer campanha política, isso aqui. Não. Os braços, a mão do tráfico de drogas é uma coisa tão diversificada, uma coisa tão poderosa, uma coisa tão intensa, certo? Que muitos deles sequer sabem que no mandato deles, naqueles que financiam, nos interesses que tem por trás, existe o tráfico de drogas. Alguns sabem, outros nem sabem disso. Simplesmente vão lá e votam e acham que cumpriram o seu papel. Isso mostra em que pé nós estamos aqui no Brasil com relação ao tráfico de drogas. O ponto que nós vamos chegar, o ponto que nós já chegamos. De outra parte, outra coisa que me chamou a atenção naqueles discursos inflamados dos que defendiam ou não a redução da maioridade penal, que principalmente por parte dos que discursaram na base governista, existiam aqueles que não se cansavam de dizer: a solução é a escola em tempo integral, isso e aquilo, como se defendendo alguma coisa completamente nova. Escola em tempo integral. Alguém já não ouviu falar nisso? Será que essa gente que foi lá fazer discurso, Jandira Fegali, Maria do Rosário, aquela tal de Cocai lá, não sei o quê, aquele Jean Willis, aquele anormal, tá? Nunca ouviram falar em CIEP? Esqueceram dos CIEPs? O que era um CIEP? Vamos buscar descobrir o que era. Não era escola em tempo integral? Por que acabaram com os CIEPs? Quem acabou com os CIEPs? Alguém sabe? Na minha opinião, a idade partidária é uma coisa que vai dar certo. Vamos destruir, porque senão nós corremos o risco do Brizola virar presidente. O Darcy Ribeiro vai virar governador. Eles vão encher o Brasil de CIEP, de gente estudando, de gente aprendendo, de gente sabendo, de gente com mais cultura. Se eles fizerem isso com a população brasileira, nós nunca chegaremos ao poder. Na minha opinião, é simplesmente isso. Então, ao tempo que estão bancando o imediatista, verdadeiros bobalhões dentro do Congresso Nacional, que acham que a população não tem memória, que acham que todo mundo é burro, eu não sou. E sei que muita gente que está me ouvindo agora também não é. Sei que muita gente lembra muito bem dos CIEPs e das soluções que os CIEPs apresentavam. Que era um projeto que tinha avanços no seu planejamento. Não era simplesmente um projeto para pegar crianças e colocar dentro de um tempo integral, alimentar as crianças, ter dentista, mandar no médico, isso, aquilo, botar uniforme, fazer estudar, isso, aquilo, depois que terminasse, largasse rua fora. Não, não era isso. Os CIEPs tinham avanços. Tá? Os CIEPs pretendiam chegar ao ponto de largar
o jovem pronto para um curso superior, formado com todas as condições para um curso superior. Por quê? Porque desde a infância, tá? Desde o jardim de infância, ele estava ali em tempo integral, aprendendo, sendo alimentado, sendo bem cuidado, sendo isso, sendo aquilo, sendo aquilo. Esse era o projeto. E foi esse projeto que acabaram com ele. E agora, esse bando de energúmenos tem a capacidade de chegar no Congresso Nacional, na tribuna da Câmara dos Deputados, e dizer claramente que a solução é a escola em tempo integral. Quer dizer, chega, né? Eu tô cansado de ver a hipocrisia dessa gente. Tô cansado, realmente. Cheguei aos meus 60 anos tendo que suportar esse tipo de coisa. A única coisa que eu tenho a dizer para eles é que eles fiquem cientes que grande parte da população sabe quem eles são. Uns idiotas completos. Essa é a minha opinião. São as coisas que me chamaram a atenção naquela votação da redução da maioridade penal. Não vou entrar no mérito se realmente é bom, é ruim. Não vou entrar nesse mérito. Só um dado fica para pensar. As famílias que perderam filhos, outros entes queridos, assassinados por essa marginalia adolescente, podem pensar numa outra situação. Se aquele adolescente infrator que matou seu filho às 3 horas da tarde, num determinado dia de semana, se aquele adolescente estivesse dentro de um CIEP, ele não tinha matado ninguém. A responsabilidade, seja de quem for, o chapéu sirva na cabeça de quem vestiu. Eu fiz a minha parte. Votei naqueles que se preocupavam com a educação. Só isso. Outros não fizeram. Então, eu me eximo de qualquer culpa sobre essa criminalidade juvenil que tomou conta do Brasil. É o que eu tinha a dizer. Quem concorda, concorda. Quem não concorda, estou pronto para o debate. Sem problema. Tchau para você.